Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus, capítulo 36, Corrupção das Ideias, continuação. 8. O Espírito Maçônico. Das insinuações lançadas no público pela franco-maçonaria e das palavras que ela põe em circulação, nasce o espírito maçônico. Numa instrução pastoral endereçada a seu clero, em 1864, Monsenhor Meirieux, bispo de Digne, dizia: tal é a sabedoria com que o espírito do mal tem armado suas ciladas, que ele desencaminha os espíritos retos, que ele os fascina a ponto de torná-los seus defensores. Opera-se a nossos olhos aquilo que será visto no último dia, um grande mistério de sedução. Parece, se isso fosse possível, que os próprios eleitos não lhe escapariam. Decorreu meio século desde que esse grito de alerta se fez ouvir. Quanto depois disso, o movimento dos espíritos se acelerou e torna a advertência mais urgente. A franco-maçonaria chegou, é fato notório, ao apogeu do seu poder. Ela faz o que quer, mesmo aquilo que há apenas poucos anos parecia completamente impossível. Para explicar esse sucesso, não basta dizer que a maçonaria é uma sociedade organizada muito sabiamente, provida de meios poderosos para chegar aos seus fins e que frequentemente contou em seu seio com homens de uma maravilhosa habilidade. A igreja que ela quer destruir, nada fica a lhe dever. Foi a própria sabedoria de Deus que a constituiu e organizou, e os santos, pelo menos, tiveram pelo bem o zelo e a inspiração que os sequazes de Satã têm pelo mal. Sem dúvida, a maçonaria goza do benefício que lhe dá o mistério no qual se envolve. Ela não desvenda seus desígnios, nem mesmo aos que ela encarrega de executá-los. Mas, se o segredo tem suas vantagens para o mal, a luz plena do bem e da verdade as tem maiores. É preciso, pois, buscar em outro lugar a explicação para o poder ao qual a franco-maçonaria chegou. Essa explicação encontra-se nas cumplicidades que ela cria para si fora de suas lojas, através das insinuações. Através disso, ela consegue que todos, ou quase todos, a sigam. Através do organismo no qual ela se plasmou, a franco-maçonaria encontrou uma maneira de encontrar em todas as classes da sociedade numerosos cúmplices que, mesmo quando a detestam, trabalham com ela e para ela. E isso através da propaganda das ideias que ela tem interesse em espalhar. Ela se vangloria disso. A franco-maçonaria, diz uma secular, foi até aqui uma vasta escola na qual homens de todas as classes e de todas as opiniões, ateus ou deístas, vieram se instruir, se formar para os bons combates da democracia. Apesar da diversidade de suas origens e condições, doutrinas comuns incitavam-nos a falar ou a agir no mundo profano de acordo com os ensinamentos recebidos nas lojas. A franco-maçonaria foi-lhe a inspiradora e, graças à cooperação deles, impregnou a sociedade contemporânea com seu pensamento. Se a nossa ordem renunciasse a seu papel histórico, a sua missão de propagação entre todos os homens conscientes, sem exceção de crença ou de opiniões, ela própria pronunciaria sua condenação. Quem fala dessa maneira? O Conselho da Ordem do Grande Oriente. A seita chegará ao fim de seus empreendimentos, arruinará toda a ordem religiosa, toda a ordem civil, toda a ordem familiar, se o público continuar a dar ouvidos a ela e a seus órgãos. Como disse um dia Leão XIII aos peregrinos franceses, a coisa mais urgente a fazer é nos desembaraçarmos do jugo da franco-maçonaria, e sobretudo do jugo intelectual que há 2 séculos pesa sobre nós. Ora, para livrar o país, é preciso, inicialmente, que cada qual subtraia a esse jugo seu próprio pescoço. Ninguém porá mão à obra antes de ter percebido a presença desse jugo sobre suas costas.
É preciso, pois, fazer ver a cada um que está sobrecarregado e mostrar-lhe que contribuiu para sobrecarregar seus irmãos, a fim de lhe dar o desejo de se desfazer do peso e de ajudá-los, por seu turno, a se desfazerem de seus pesos. Que é, então, o maçonismo? É, no fundo, como veremos na segunda parte desta obra, o espírito naturalista. A franco-maçonaria deseja a substituição da ordem sobrenatural pela ordem natural nas ideias e nos costumes, nas pessoas e nas instituições. O maçonismo é essa substituição, em seus diversos graus de adiantamento, nas almas e na sociedade. Da parte do coração, ele encontra as portas abertas diante de si. A natureza está em cada um de nós com as concupiscências e as paixões que o pecado perverteu. Ah, fiéis, exclama Bossuet, não temamos confessar ingenuamente nossas enfermidades. Confessemos que nossa natureza é extremamente mole. Quando quiséssemos dissimulá-la ou fazê-la calar, toda a nossa vida gritaria contra nós. De onde vem que todos os sábios concordem em que o caminho do vício é escorregadio? De onde vem que sabemos por experiência que não somente aí caímos por nós mesmos, mas ainda que a isso somos levados? Ao passo que para subir àquela eminência sobre a qual a virtude estabeleceu seu trono, é preciso tornar insensíveis e reprimir os nervos com inacreditável esforço. Após isso, é-nos penoso conhecer para onde nos leva o peso de nossa inclinação dominante, em quem não vê que caminhamos para o mal naturalmente? Essa maldita concupiscência, dizer em outro lugar, corrompe tudo que ela toca. Em outra parte ainda, ele chama atenção para essa atração do mal, mesmo nos santos. A franco-maçonaria não se engana quando coloca suas esperanças na perversão do coração humano. O sonho das sociedades secretas, dizem as instruções da alta venda, realizar-se-á pela mais simples das razões. É que ele está baseado nas paixões humanas. Todos os homens, sem exceção, sente-se, em certos momentos, pelo menos através das tentações que experimentam, coniventes com o partido que quer dar à natureza o império que o paganismo lhe reconhecera e que o cristianismo trabalha para arrebatar-lhe. Essa disposição, que prepara para a realização dos desígnios da seita, bem pode ser chamada de maçonismo. Maçonismo do coração, que faz o homem inclinar-se para tudo o que adula a natureza e faz com que o homem, na medida em que se abandona a si, contribua para o triunfo que a seita quer alcançar sobre o sobrenatural. O homem virtuoso presta-lhe apenas um fraco concurso, porque ele combate mais do que cede. Mas a multidão, sequiosa de prazeres, tem sempre o ouvido atento aos que lhe prometem dá-los, e está sempre pronta a precipitar-se para obtê-los. Podemos ainda chamar de maçonismo do coração essa pusilanimidade que impede tantas pessoas virtuosas, tantos bons cristãos, de se mostrarem como são. Enquanto os maus se vangloriam e afirmam com tanta audácia seus erros políticos, sociais e religiosos que nos levam para o abismo, os bons ficam mudos por temores que se resumem no temor de serem tidos pelo que são. Quantas vezes vimos esse medo levar ao ponto de dizer, e mesmo de realizar, o que o adversário quer dizer e fazer? Quando Boni de Castellani levantava contra si a quase unanimidade dos conservadores da Câmara, ao protestar contra a visita do presidente da República ao rei da Itália, a grande maioria desses conservadores não podia, no fundo, pensar um pouco como Castellani, mas o terror de parecer clerical estava ali. E o que existe de mais invencível no mundo é o terror. Não importa o que Castellani tivesse proposto a seus colegas, eles talvez o teriam seguido. Mas ele lhes propusera que se fizessem chamar de papalinos, quando o bloco censurava de sê-los. Ele ia por antecipação e, com certeza, a uma derrota estrondosa.
Quantas pessoas nas quais encontramos essa tendência em seguir o inimigo, esse terror em se passar por imbecis, se lhes acontece de tomarem atitudes de independência e de julgamento. Ao maçonismo do coração vem juntar-se o maçonismo do espírito. Ele se tornou quase generalizado em nossos dias e é bem mais perigoso, porque não despertando tanto quanto o primeiro as suscetibilidades da consciência, muitos deixam-se arrastar por ele, frequentemente sem o saberem, e a ele se abandonam sem remorsos. Ele é também mais propício à seita. Ele a segue mais eficazmente, porque as ideias têm um império mais extenso e mais durável do que os costumes. Assim, a seita aplica-se a ele com cuidado todo particular. É preciso, está dito nas instruções, que a alta venda deve transmitir e fazer passar gradativamente. É preciso insinuar sutilmente nos espíritos os germes dos nossos dogmas. A ação exercida sobre a juventude, pelos que a instruem ou pelos que dela se apaixonam, tão recomendada aos 40 e por esses a toda a seita, seguramente contribui em grande parte para a corrupção das ideias na sociedade cristã. As impressões recebidas nos primeiros dias da vida apagam-se facilmente e o homem geralmente conserva na idade madura os preconceitos que por primeiro se apoderaram de sua inteligência. Para os adultos, é através da imprensa e das tribunas de todo gênero e de toda ordem que se dá o contágio do maçonismo. Não vos aconteceu de retomardes após alguma interrupção relações com pessoas que conhecieis como perfeitamente cristãs em suas ideias e sentimentos? Alguns instantes de conversa fazem com que vos pergunteis: é mesmo o amigo de outrora? Ele não vê mais as coisas sob o mesmo ponto de vista, não usa mais o mesmo critério para apreciá-las e julgá-las, e seus novos julgamentos inspiram-lhe outros sentimentos. Não ama mais ou não mais ama tanto o que amava antigamente. Não mais detesta o que detestava. Sua conduta, que naquele tempo se inspirava nos princípios da fé, é hoje guiada pelo racionalismo mais ou menos declarado. De onde vem essa mudança? Na maioria das vezes do efeito produzido sobre seu espírito pelo jornal que ele tem o hábito de ler. Através dos jornais, produzem-se no público corrente de opiniões, maneiras de pensar e de agir que ganham este e aquele e acabam por constituir a atmosfera moral na qual todos se encontram mergulhados, o ar cambiante que todos respiram. Os livros, os romances, as obras de vulgarização científica, as conversas e os exemplos viciam-no todos os dias e transformam-no num veneno do qual os temperamentos mais vigorosos têm dificuldade de se defender. Quantas famílias católicas administram a si mesmas o maçonismo, franco ou requintado, através das publicações às quais se entregam inconsideravelmente. Por isso, são bem raros hoje em dia os espíritos inteiramente vazios e puros de naturalismo, de racionalismo e de liberalismo, em outras palavras, de espírito maçônico. A seita vangloria-se de espalhar a luz no mundo. Essa palavra pode servir para fazer compreender com propriedade o que é o maçonismo e como ele consegue penetrar mais ou menos em todos os espíritos. A luz é direta ou difusa. Quando o sol envia seus raios sem encontrar obstáculo, ela se encontra na plenitude do seu ser e em toda a sua força. Mas quando ela encontra um parafogo, ela inflete, espalha-se obliquamente nos lugares circunvizinhos e atenua-se cada vez mais à medida que se distancia do ponto de incidência, do centro que os raios diretos alimentam. Assim, a maçonaria, esse centro tenebroso de erros e perversidade anticristãs, estende sua influência muito além de suas lojas, espalha à noite até nas inteligências muito distantes de sua ação. Impregna de tal maneira a sociedade com ideias falsas que todos os erros se propagam hoje como que por si mesmos.
O maçonismo intelectual é, pois, um conjunto de ideias emanadas da franco-maçonaria, espalhadas por ela na atmosfera dos espíritos, respiradas e em seguida retidas, professadas e praticadas por uma multidão de pessoas que não podem ser chamadas de maçons, posto que não se encontram inscritos nos registros de nenhuma loja, não foram iniciadas, não prestaram juramento à seita, mas que lhe pertencem em razão das ideias que acolheram as suas inteligências e que propagam em torno delas, por seus escritos, discursos e atos, pela influência que exercem na opinião pública, na vida de família, no ensino, nas diversões públicas e nas obras sociais, na legislação e nas relações internacionais, sobretudo numa palavra, que contribuem assim poderosamente para o progresso da obra maçônica, que é a ruína da sociedade. Um espanhol, Dom Sardá y Salvani, num livro intitulado Le Mal Social, Ses Causes, Ses Remèdes, chamou a atenção sobre algumas questões a respeito das quais o espírito maçônico teve mais livre curso e produziu os danos mais perniciosos. Os principais objetos de suas observações são a religião, o Estado, a família, o ensino, etc., etc. Primeiro, a religião. Ouvimos a maçonaria dizer em suas lojas que o objetivo para o qual deve entender todos os seus esforços é aniquilar a religião, e mesmo toda ideia religiosa. Em público, ela se contenta, geralmente falando, em persuadir os espíritos de que a religião é questão puramente individual, a respeito da qual cada um decide no seu fórum íntimo. O homem é livre para servir e adorar a Deus da maneira que lhe parece melhor. Dessa forma, ela recomenda, ela propaga o indiferentismo religioso, o qual logo se transforma em ausência de toda e qualquer religião. Ela proclama a liberdade de consciência, a liberdade de cultos e o direito de depreciá-los. Muitos conservadores deixam-se seduzir a ponto de chamar esse maçonismo de progresso. Segundo, o Estado. O erro que o maçonismo adota relativamente ao Estado é o seguinte: o Estado é soberano, de uma soberania absoluta. É nele mesmo e não em Deus que se encontra a fonte de sua autoridade. Ele não deve reconhecer outra sujeição que não aquela imposta por suas próprias leis. Ele é o autor do direito, não somente no seu domínio, mas nos da família, da propriedade, do ensino. Ele faz as leis, e essas leis que dispõem acerca de todas as coisas não podem emanar de outra autoridade que não a sua. Aquilo que a maioria dos sufrágios declara ser bom é bom. O que ela declara ser verdadeiro é verdadeiro. Ante seus decretos, deve-se apenas curvar a cabeça, ainda mesmo quando os direitos da consciência cristã sejam ultrajados. Isso é admitido agora pela multidão. Para ela, assim que a palavra lei é pronunciada, tudo está dito. Terceiro, a família. O maçonismo aprova a instituição do casamento civil e de tudo quanto dele resulta, isto é, ele aceita que o Estado atribua a si o direito de sancionar a união entre o homem e a mulher, de determinar e prescrever as condições dessa união, de dissolver o laço conjugal, assim como ele o formou. Ele admite que o Estado substitua Deus, que instituiu o matrimônio na origem das coisas. Substitua nosso Senhor Jesus Cristo, que o elevou à dignidade de sacramento. Substitua a Igreja, que recebeu de Deus e de Cristo o poder para regulamentá-lo, reconhecê-lo e abençoá-lo. Quarto, o poder paterno. O maçonismo considera que o exercício da autoridade paterna pertence aos pais apenas em virtude de uma concessão presumida pela lei civil, que pode restringi-la ou extingui-la a seu bel prazer. Ele reconhece como legítimos os direitos que o Estado se arroga sobre a educação dos filhos e a partilha da herança. Quinto, educação. Em matéria de educação e na sua administração, o maçonismo parte do princípio da perfeição original. A criança, segundo ele, é naturalmente voltada para o bem
e basta que siga suas inspirações para ser boa e virtuosa. Isto é contrariado, como observa Lepley, pela mais grosseira das amas de lei, como pela mais perspicaz das mães. Elas verificam, a cada momento, que a propensão ao mal é predominante nas crianças. Pouco importa. O maçonismo muito menos se apoia nesse falso dogma e faz consistir toda educação na instrução, para proibir a correção, afastar o ensino religioso, desenvolver o sentimento de orgulho, estimular a ambição. No ensino, o maçonismo não admite que a ciência esteja subordinada ao dogma e a verdade presumida e hipotética subordinada à verdade fixa e absoluta. Ele não admite que esta sirva de aferição para verificar aquela. O maçonismo acha bom que o ensino seja obrigatório e neutro, quer dizer, que o Estado faça passar todas as almas pelo laminador do seu ensino, para maçonizá-las todas. Se ele protesta contra o monopólio absoluto do ensino, se ele quer que seja conservada uma certa liberdade que permita fugir ao ensino do Estado, acha justo que aqueles que pretendem usá-lo não somente o procurem às suas expensas, mas seja obrigado a contribuir para o ensino público. Ele acha bom que o Estado tenha o monopólio dos exames, o controle dos livros de ensino, que ele tenha seu index e que, através deste, ele pratique com muita antecedência a ingerência no ensino pretensamente livre. O ensino dos dogmas àquele que é batizado e a exigência de adesão à fé pela Igreja são chamados pelo maçonismo de opressão despótica, escravidão do pensamento. Mas que o Estado imponha o ateísmo é a seus olhos coisa liberal. Sexto, a propriedade. O maçonismo reconhece ao Estado o poder de declarar nulo o direito de propriedade, quando este tem por objeto os bens eclesiásticos, a mais sagrada de todas as propriedades. Ele lhe reconhece o direito de elaborar leis para a transmissão e usufruto da propriedade privada e, através disto, prepara os espíritos e as instituições para o socialismo de Estado. Sétimo, a beneficência. O maçonismo desvia a atenção e o coração dos homens das principais necessidades do pobre, aquelas da sua alma. Não vê no pobre senão o corpo, e entre as obras de misericórdia só admite aquelas que têm por objeto o corpo. Ele quer que o pão dado para apaziguar a fome, a vestimenta destinada a cobrir a nudez, a visita feita ao indigente ou ao enfermo, o remédio oferecido ao doente, não tenham outro fim que não o alívio corporal. Ele não quer que, além deste fim imediato, haja outra finalidade: edificar a alma, aperfeiçoá-la, ajudá-la a obter os bens que lhe são próprios, a verdade, a graça de Deus, a felicidade eterna. É essa a razão pela qual, se ele considera ruim a laicização dos hospitais, dos hospícios, dos orfanatos, é unicamente por verificar experimentalmente que os cuidados dos leigos não equivalem aos dos religiosos. Ele não lamenta a ausência dos socorros espirituais, ele não os reconhece como benfazejos. O maçonismo faz secar a verdadeira fonte da beneficência ao desdenhar o verdadeiro, o principal motivo que deve determiná-la, o amor a Deus. Ele pretende que se ame o homem pelo homem. Isto ele chama de filantropia, que ele opõe à caridade divina. Para obter o concurso para suas obras de filantropia, o maçonismo, ignorando ou desdenhando os motivos de ordem superior, recorre a diversos meios, uns tão miseráveis quanto os outros. Ele se esforça em estimular a sensibilidade natural, mas o egoísmo responde-lhe com fatos, quando não com palavras, que é menos desagradável ver sofrer o próximo do que impor sacrifícios a si mesmo. Ele abre subscrições públicas, serve-se do respeito humano para fazer com que contribuam em razão do medo do ridículo ou da censura. Ele organiza festas de beneficência, mercados públicos de sensualidade, no qual se aproveita a ocasião da infelicidade alheia para buscar o prazer pessoal. Oitavo, a arte não está, mais do que o resto, fora dos ataques do maçonismo.
A arte que ele proporciona e exalta é aquela que exprime e excita as concupiscências que animalizam o homem, em detrimento daquela que exprime os sentimentos que enobrecem a alma humana, que põe em relevo a sua dignidade. Na hora atual, o maçonismo domina inteiramente a arte. A poesia e o canto, a pintura e a escultura aplicam-se em nos adular os sentidos, em levar os homens a procurar suas alegrias naquilo que os envilece e os suja, em lugar de os elevar às alegrias da inteligência e da alma. Imensa é a influência do maçonismo artístico e literário. Ele atinge todas as classes da sociedade, mesmo as mais ínfimas, através da novela, do anúncio, das estátuas oficiais, das diversões públicas, que outra coisa não são, senão uma grande empresa de corrupção geral. Como vemos, o maçonismo se espalha por toda parte. No momento presente, seu contágio é tão poderoso e extenso que, se alguém quiser voltar a si mesmo, examinar suas ideias e seus sentimentos, deverá reconhecer que estes foram alterados e que ele não conservou inteiramente a pureza da doutrina e do senso católicos. É através desse enfraquecimento gradual, metódico, que a seita espera chegar, pouco a pouco, a aniquilar a ideia cristã no mundo. O jornal Opinião Nazionale escrevia sob o reinado de Napoleão III. Existe em certas partes da África e da América um inseto de uma atividade e de uma fecundidade impressionantes, o cupim. É um inseto mole, esbranquiçado, sem resistência, organizado para viver nas trevas. No entanto, quando ele ataca as casas, acaba-se sempre por ceder-lhe o lugar. Nada o faz parar. Sem ruído, ele rói vigas, barrotes, pranchas e até o corrimão da escada. Apoiai-vos sem desconfiança. A madeira cede sob os dedos. Os cupins vão assim furando, furando com uma atividade incrível e multiplicando-se cada noite aos milhares. Do lado de fora, nenhum vestígio. Tudo conserva a aparência da solidez, até que um dia, ao primeiro sopro da tempestade, a casa desfaça em pó sob os seus habitantes suspensos e mostra à luz do dia a incontável e imunda multidão de cupins fervilhando sobre as ruínas. Esse verme, sob a pena do Opinião Nazionale, eram, aos irmãozinhos dos pobres, as filhas de São Vicente de Paula e outras congregadas. Não seria mais justo ver sob essa figura o maçonismo e sua obra? As ideias que o formam são exatamente como essas formigas brancas. Elas se espalham aos poucos na sociedade, minam-na sem que ninguém o perceba. No dia da tempestade revolucionária, veremos a sociedade cair, e todos, tantos aqueles que propagaram essas ideias, quanto aqueles que não reagiram contra elas, perecerão sob suas ruínas. Quantas pessoas, vendo esse trabalho obscuro de destruição, recuariam de pavor? Por isso é necessário e caridoso abrir-lhe os olhos, ensinar-lhes a traduzirem perante suas consciências as ideias que povoam suas inteligências e perguntarem-se se, desse exame, não resulta que elas pertençam, pelo menos em razão de algumas tendências de seus espíritos, à alma da franco-maçonaria. Porque da mesma maneira como distinguimos na Igreja de Deus o corpo e a alma, e que podemos pertencer ao corpo sem ser completamente da alma, e reciprocamente, pertencer à alma sem ser do corpo, assim também sucede relativamente ao templo de Satã. O corpo é constituído pelas lojas e pelos que nela estão inscritos. A alma é constituída pelo liberalismo e pelo racionalismo, numa palavra, pelo naturalismo. Todos os que têm algo dele pertencem à alma da seita, na medida que deixaram descristianizar o espírito ou o coração e o espírito.